Il professor Arno Alvarez Kern lavora presso la Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e la sua relazione, io lo dirò in italiano perché non conosco la mia pronuncia portoghese, sarebbe terribile, è dal Mediterraneo al Rio della Plata. I gesuiti, l'architettura e l'urbanizzazione o l'urbanesimo coloniali. Il professor Arno Alvarez Kern è uno specialista delle missioni, un grande studioso, specialista a livello internazionale delle missioni gesuite nella regione del Rio Grande do Sul e ha scritto libri molto importanti, numerose ricerche sull'utopia, le missioni gesuitiche, e penso che anche la relazione di oggi toccherà sicuramente questi temi, e so che è anche uno specialista di archeologia storica, quindi io adesso gli do la parola con grande curiosità e spero veramente di seguirla bene. Buongiorno, eu vou falar em português, mas o PowerPoint está em francês. Os colegas europeus podem acompanhar. En français pour les collègues européens. Eu começo a minha palestra com uma gravura de Demerset, um viajante francês que passou pelo sul do Brasil, na região das Missões, e representou a Igreja de São Miguel. Essa igreja ela foi construída por Giambattista Primuli, um arquiteto italiano, e a maior obra que nós temos do barroco italiano no Brasil. Começo com essa referência e vou passar ao tema então da minha palestra, que é sobre arquitetura e urbanismo colonial. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que, além da cultura material, que me interessa especialmente, nós temos inúmeros documentos escritos da época e inúmeros documentos iconográficos sobre essa época para reconstituir essa história do passado. Muitos deles em arquivos espanhóis, mas também em arquivos franceses. Essa série de documentos, de fontes históricas, nos permite fazer uma série de estudos ou sobre alguma missão específica. É o caso do São João Batista, onde tem um diário espetacular do padre Anton von Sepp, um alemão, e de outros povoados da região, chamados pelos espanhóis de pueblo de índios e pelos portugueses de aldeias de índios, que nos permite analisar a morfologia da organização do espaço. Para mim, como arqueólogo histórico, eu estou muito interessado na arqueologia do espaço. E essa arqueologia do espaço possibilita ver pelo levantamento topográfico dos sítios arqueológicos e pela iconografia de época. Aqui nesse mapa, vocês podem ver localizadas a região onde os povoados foram fundados, por essa ordem dos jesuítas, que é uma ordem italiana. E depois, num pequeno detalhe à direita, vocês veem a localização desses povoados. Na realidade, o número variou, nunca foi 30. São chamados os 30 povoados, mas isso variou, dependendo da época, entre 28 e 33, o número nunca foi igual. E esses povoados marcam o início de um processo de colonização e de urbanização. Esse processo é conhecido mais por um filme famoso que recebeu prêmios, com dois atores espetaculares, que é o De Niro e o Jamie Irons, mas, como todo filme, ele tem algumas coisas, um pouco de imaginação científica. E nosso levantamento histórico nos permite ver com mais precisão, talvez, o que aconteceu. Primeiro, é uma obra de uma ordem religiosa, por isso a cruz. Mas, por outro lado, nessa iconografia, se vê o desfile das tropas espanholas num povoado missioneiro. E é uma das fronteiras mais agressivas e vivas que nós temos na época colonial, entre o mundo português e o mundo espanhol. E os indígenas que habitavam essas missões foram convocados, armados, preparados para a guerra pelos missionários. E é um paradoxo, como uma missão de civilização, como uma missão religiosa cristã,
uma missão de paz pode se transformar de repente numa fronteira em guerra. Mas essas guerras foram muito comuns na época colonial e portugueses e espanhóis empurraram os limites topográficos dos seus impérios coloniais ao longo dessa fronteira diversas vezes. Bom, existe também um outro problema que eu não vou aprofundar, mas seria um tema interessante, em que medida na publicação de obras europeias sobre as missões se idealiza muito esse tipo de povoado. Na realidade, nós temos que procurar não uma idealização de época, mas temos que procurar na realidade da documentação histórica, nas nossas possibilidades da ciência atual, como essas cidades poderiam, esses povoados poderiam ser imaginados, e esse é o esforço que eu vou tentar fazer. Esse é um desenho de época feito por um missionário que mostra um padrão assim, de organização dos povoados. Se nós olhamos a cidade grega, ou a cidade romana, ou a cidade medieval, o modelo é um pouco diferente. Mas, na realidade, por trás desse modelo está uma ótica jesuítica. E nós temos que imaginar que a população que habita esses povoados são índios tupis guaranis, que eram canibais ontem, e que agora entram no mundo cristão, do barroco, do absolutismo, do mercantilismo, e logo em seguida da época das luzes. Esses povoados são fundados no século XVII. Portanto, já se havia passado o mundo grego, o mundo romano, o período medieval, já estamos entrando na Idade Moderna, quando esses povoados são fundados, num território virgem ainda de civilização. O que caracteriza essa organização é a Praça Maior, a Praça do Renascimento, uma série de casas indígenas em volta dessa praça, e no fundo, aquilo que é o padrão de todos os monastérios medievais, a igreja, o cemitério, o claustro, o pátio dos artífices. E um pequeno quadrado à direita do lado da igreja do cemitério, que é onde os jesuítas colocavam os órfãos e as viúvas do povoado, que não tinham lugar onde ficar. Essa organização pode ser singelamente representada por esse desenho, mas é interessante que para reconstituí-lo na sua realidade, nós precisamos de fontes materiais, escritas e iconográficas. Então é necessário um acesso a essas diversas fontes para que a gente possa reconstruir esse povoado. Como bom arqueólogo, eu gostaria de começar pela paisagem. E pela paisagem, nós notamos que há um cuidado por parte dos jesuítas que chegam nesse território, italianos, portanto, no início. A primeira coisa que se colhe é uma região ao lado de um rio, onde se pode fazer agricultura à europeia, com arado, e nós vemos ali o plantio numa parte aberta na floresta, mas dentro da floresta continua a haver uma horticultura indígena. Os indígenas continuam plantando na maneira indígena da época do Neolítico, em pequenas clareiras abertas no meio da floresta. E por outro lado, como na América do Sul, a não ser nos Andes com as lhamas e as vicuñas, não há animais para a pecuária, para a ganaderia, para as grandes fazendas de gado, não existe esse tipo de animal. Então foi procurado zonas de pampa, de campos abertos, para a introdução de gado europeu. Essa síntese entre a agricultura e a pecuária é fundamental para a sobrevivência desses povoados. Alguns desses povoados, dessas primeiras cidadezinhas, chegaram a ter 7.000 habitantes e eram maiores que muitas cidades portuguesas e espanholas. Outra coisa importante que nós encontramos nas escavações arqueológicas é o que eu poderia denominar de a lógica da água. Essa obtenção da água para que 7.000 habitantes possam ter, primeiro, seu banho diário, possam ter sua água para lavar a roupa, para fazer comida. E aqui vocês têm uma escavação onde aparece primeiro a água da vertente, que vai ser usada para beber, depois, na frente, no primeiro plano, a água para lavar as roupas, e mais adiante uma piscina para tomar banho. Isso há 5 ou 6 fontes como essas em cada um desses povoados missioneiros.
É necessário organizar isso para que 7.000 habitantes possam sobreviver. Então, agricultura, pecuária, a obtenção da água, são lógicas que não são inicialmente cristãs, mas são lógicas necessárias para a fundação de uma cidade, de um povoado, e é uma lógica que existe desde as colônias gregas aqui no sul da Itália, de Faestum para o sul, até a Sicília, e nas colônias romanas também, nas cidades romanas, e nas cidadezinhas medievais também fundadas. Essa lógica acompanha o mundo ocidental há muito tempo. Não devemos imaginar que nos planos encontrados na documentação nos museus, nós encontramos a realidade. São fontes primárias ou secundárias, mas a realidade se encontra no levantamento topográfico. E no levantamento topográfico feito em São João Batista, esse é o plano que nós encontramos. Ou seja, há uma diferença entre aquilo que se faz e aquilo que se projeta numa folha de papel. O padre Sepp, que é um padre jesuíta que fez esse povoado, reconhece a dificuldade dele de traçar as linhas topográficas para a implantação do povoado. Ele é músico, ele é compositor, ele sabe fazer instrumentos musicais e recebe a ordem de ir fundar um povoado. Ele obedece, mas ele diz no seu diário da dificuldade de traçar as linhas para fazer o povoado. E a gente vê no levantamento topográfico que realmente muitos desses povoados eram improvisados, e depois, quando se faz um desenho padrão, nós temos uma figura muito idealizada desses povoados que não corresponde à realidade. Outro aspecto importante que nós podemos usar hoje são as fotos de satélite. E aqui nós temos uma foto aérea de satélite do povoado de São Miguel. Só que na superfície resta muito pouco desses povoados. As populações que vieram depois, portugueses, espanhóis, alemães, italianos, todos foram às ruínas, pegaram as pedras das ruínas e construíram cidades novas. Eu mesmo nasci numa dessas cidades. Santo Ângelo foi a última cidade fundada pelos povoadores jesuítas, mas eu sou fruto de uma outra migração. Minha mãe era de origem espanhola, meu pai de origem alemão, não tinha nada a ver com esse fenômeno dos jesuítas e da implantação na região. Assim que as sucessivas capas estratigráficas de ocupação na região, nós temos que imaginar essa história bastante complexa. Outro aspecto importante, eu não vou perder muito tempo nisso, é imaginar que a maioria absoluta da população é indígena. E muito se deve a essa herança indígena também. Por exemplo, a organização da Oca, da aldeia na Amazônia, essas unidades habitacionais isoladas, né? E algumas influências indígenas existem, mesmo na organização interna das casas, a influência indígena que não aparece na documentação dos jesuítas, mas aparece na escavação arqueológica. Eu não vou falar nisso, eu vou falar mais da herança mediterrânica desses povoados. Quando a América é descoberta e começa a colonização da América, na Europa e no Mediterrâneo já há uma longa tradição de ocupação de territórios novos, onde haviam populações ainda pré-históricas, e um processo de povoamento e de fundação de cidades novas. Isso nós podemos ver quando examinamos uma cidade como Éfeso, por exemplo, né, uma colonização grega, ou como Volubilis, né, uma colonização romana, e quando comparamos esse processo de colonização aqui na zona do Mediterrâneo e na América, notamos muita similaridade. Muitas coisas já eram experiência da Europa Ocidental e do Mediterrâneo. Outro aspecto importante é que há outras formas de organização que vão dar origem à cidade e ao povoado, que são as formas de organização do exército romano, por exemplo, do castro romano. E a gente nota essas influências de organização de retículas, de planos em grade, organizados sistematicamente, topograficamente. Tudo isso é uma herança do Mediterrâneo que nós vamos encontrar na colonização da América. Não podemos imaginar que o Novo Mundo será colonizado com novas formas de colonização. Há velhas e tradicionais formas de colonização que a Europa conhece muito bem e que vai aplicar na América. Nós temos que aprender a reconhecer isso. Essas formas de organização do espaço são muito variadas aqui. Você pode encontrar uma cidade como Carcassonne, que é uma cidade tipicamente medieval, com o seu palácio ducal.
Mas logo na planície em frente, nós temos um aumento da população e uma cidade nova fundada na Idade Média, segundo o rigor do traçado greco-romano, né, que é uma bastide, né, e as duas se encontram lado a lado. Ou seja, na própria Idade Média já existe essa tendência à manutenção da organização espacial racional greco-romana. A gente chama o plano hipodâmico, né, de Hipódamos de Mileto, mas isso atravessa o milênio medieval. Isso vai ser encontrado depois, no dia seguinte da expulsão dos árabes de Portugal, da Espanha, aqui do Mediterrâneo. Nós vamos encontrar isso na América, né? É uma continuação do processo ininterrupto. Essas bastides, por exemplo, elas variam também de uma para outra. Como os povoados missioneiros e os povoados coloniais americanos variam um para o outro. Nós temos que saber reconhecer o que existe de influência importante do passado e o que é novo na colonização da América. E o que há de influência do passado são essas mais de 2.000 sítios encontrados de mosteiros e abadias na Europa, né? Os jesuítas, apesar de ser uma ordem fundada no Renascimento, nós podemos dizer que é a última das ordens fundadas no medioevo. Porque eles vão receber como herança a herança de Cister, a herança cluniacense, a herança dos dominicanos, dos franciscanos, que já haviam fundado suas ordens e criavam essas formas de organização religiosa. A igreja, o claustro, o cemitério, o pátio dos artífices, isso já existe como modelo padrão. E esse modelo nós vamos encontrar no povoado missioneiro. Alguns desses mosteiros, né, me permite fazer compreender o que houve de herança do Mediterrâneo, mas eu sou obrigado a reconhecer que existem algumas novidades na Idade Moderna. E uma dessas novidades é essa organização do espaço da cidade, essas perspectivas da cidade barroca, né? Você entra por... Esse é o povoado de São Miguel. Você entra por uma larga avenida, tem ruas que cortam essa avenida em ângulo reto, ao fundo a praça, uma grande praça, ao fundo o cenário da igreja barroca, e entrando ainda pela nave principal da igreja, essa perspectiva termina no altar-mor. Assim que, isso é moderno, isso é da Idade Moderna, isso não é grego, não é romano e não é medieval. Assim que nós temos que entender, no processo de colonização americana, o que são heranças antigas do processo de povoamento grego, romano, medieval no Mediterrâneo, e o que há de novidade, né? O que é novo nesse processo. Isso torna-se bastante interessante, que nós começamos a entender também, né, a lógica desses homens que foram capazes de colonizar a América inteira e transformar a América num continente ligado à Europa. Algo que era impensável e não era conhecido até o momento do descobrimento. Nós poderíamos também pensar que, ao realizar a escavação arqueológica, nós vamos escavar em cada um dos setores desse povoado. A igreja, uma casa indígena, o cemitério, o pátio dos artífices, e tentar entender a lógica de cada um desses estabelecimentos arquitetônicos no plano urbânico geral, né, no urbanismo geral. A igreja, claro, é o momento mais importante na construção desse povoado, porque não há autoridade real, não há uma autoridade ducal ou contal, não existe nenhuma ordem política representada nesse povoado. São indígenas missionários, com as mãos desnudas, a não ser um rosário e uma cruz, que vão entrar em aldeias de grupos canibais, como os tupis-guaranis, e conquistá-los para a religião cristã. E aí vão construir um povoado onde a fachada principal do povoado e o edifício principal é a igreja. A igreja assume um papel importante, que o missionário que aí está, ele representa o Papa e o Rei. Ele representa o poder da monarquia e o poder, então, da Santa Sé. Ele é um duplo representante desse poder imenso que existe na sociedade da época. E o que a gente percebe também é que, com o Concílio de Trento e as reformas ocorridas na Europa, há uma volta a muitas instituições e a muitas concepções que começavam a ser discutidas nessa época e que se pensava ser importante. Por exemplo, enquanto na Espanha, em Portugal e aqui na Itália o barroco predomina, os jesuítas começam a pensar numa ordem mais clássica, mais despojada. A ideia seria
não distrair os índios com o decorativismo do barroco, mas numa ordem mais simples, levá-los a pensar melhor naquilo que é o transcendental. Então há discussões interessantes na Idade Moderna entre barroco, maneirismo, né, entre uma ordem arquitetônica mais rebuscada, né, com colunas salomônicas, né, e uma ordem mais simples. E o que se vê no povoado missioneiro é uma simplicidade extraordinária, uma racionalidade extraordinária. Mas é a ótica jesuítica por trás disso, não é bem o que ocorre. Mas existem outros elementos também que estão relacionados com as forças da natureza. Para um indígena que vai à praça central e vai à igreja, quem se eleva pela manhã no ocidente, né, na realidade, no momento em que o sol se eleva, é Quaraí, é uma divindade pagã, é uma divindade pré-histórica o sol, como o Apolo e tantos outros, né, outras representações. E depois, quando o sol se põe, na realidade, Quaraí morre, vem à noite e tem que se esperar Quaraí nascer de novo, outra vez o sol nascer e vir a vida, né, e a possibilidade da vida se desenvolver na Terra. Para um jesuíta, talvez fosse um ciclo natural que representasse a morte e a ressurreição de Cristo. Nós temos que imaginar que os indígenas e os jesuítas veem talvez os mesmos fenômenos acontecer e dar interpretações um pouco diferentes. Não pensem que os moradores desses povoados, os indígenas do Piauí, viraram europeus. Impossível. Não se apaga da memória uma tradição pré-histórica, né? Assim nós temos que imaginar que nos povoados, mesmo sendo jesuíticos e cristãos, na cabeça de muitos índios haverá uma síntese, tá, entre o passado pré-histórico e o mundo agora ocidental, cristão, né, do absolutismo, do mercantilismo. Mas nunca será uma transposição pura e simples de uma realidade para outra. E essas sínteses novas vão dar origem a tantos estados diferentes e tantas populações que pensam um pouco diferente do que a Europa e chegaram mesmo a pensar no final da Idade Moderna, no começo do século XIX, em independência e serem completamente isolados da Europa, né, em movimentos de independência, formando novas nações. É interessante perceber o que há de antigo e o que há de novo nesse processo. Outro detalhe interessante é que a maior parte das igrejas fundadas não são como a catedral construída por Primoli, que é um grande arquiteto italiano. Imaginemos um pároco tentando construir pouco a pouco a sua igreja com seus fiéis. Outra coisa interessante é que nem tudo que é europeu funciona no mundo, vamos dizer assim, novo, dessa nova ordem, ou dessa nova sociedade. No mundo medieval, a torre da igreja era fundamental, porque ali havia um sino, e o sino começava a bater às 5 horas da manhã, determinando a população hora e labora, né, e marcando as horas do dia e o que devia se fazer nessa hora. Essa lógica ocidental jamais foi entendida pelos índios tupi-guaranis. Para eles existe o ciclo das estações. A época do verão, a época das chuvas, a época da seca, a época da primavera. Mas por que esse missionário jesuíta badava esse ciclo o dia inteiro? O que ele quer com isso, né? As coisas não são feitas na hora, as coisas são feitas ao longo das estações. Essas lógicas coexistem no mundo novo que vai se criando na Europa. Outra coisa também, a primeira vez que nós começamos a fazer arqueologia histórica dos povoados, pensávamos que essa simplicidade, essa racionalidade, esse despojamento das igrejas, né, era pela falta de mão de obra, porque não haviam artesãos qualificados para trabalhar a pedra. Não, os indígenas lascavam a pedra, poliam a pedra, tinham uma arquitetura de madeira bem desenvolvida. Na realidade, nós temos que imaginar que correntes culturais foram levadas da Europa para a América e quais prevaleceram. Trata-se de barroco ou trata-se de maneirismo? É uma lógica jesuítica ou uma lógica europeia, né? E há diferença entre essas diversas lógicas. Por outro lado, há espaços onde os índios não entram, né? O claustro é o único espaço dentro do povoado que não é aberto à visitação pública, né? Então, os jesuítas guardavam certos espaços para si e havia outros espaços onde qualquer um pode circular.
nós temos que entender também na organização espacial desses povoados aquilo que são heranças europeias e aquilo que são heranças ou novidades nessa síntese cultural com os indígenas. Há organizações, nós temos também de pensar a parte prática, administrativa de organização desse povoado e imaginar como os jesuítas se adaptavam a essa sociedade. A maior queixa desses missionários é não ter com quem discutir, não ter com quem conversar. Eram 2 jesuítas num povoado de 7 mil indígenas. Conversar com quem, Sidney? Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, a herança maravilhosa de Platão e Aristóteles. Todas essas concepções que fazem parte da educação do missionário não podem ser discutidas com o indígena Tupi-Guarani. Falar com quem? Haviam só 2 jesuítas, né? Falar com o seu colega o tempo todo. Né? Mas vejam vocês, mesmo assim eles construíram escritórios ao lado nas residências dos jesuítas, esse é um exemplo dela na Argentina, e você encontra um gabinete onde os jesuítas produziram obras extraordinárias da Serra. Até uma história universal foi escrita aí. Um catecismo em espanhol, em latim, em tupi-guarani, diversas obras foram feitas. E música, muita música. Um dos elementos que vai ser transportado para essa região para produzir música, vocês devem conhecer, é Zipoli, é um compositor da corte de Nápoles, que entra para a ordem jesuíta e é levado por esses povoados para fazer música barroca, para os indígenas tocar e cantar dentro da igreja. Padre Sepp, que é músico, diz assim, era impossível convencer os indígenas que mais de 40 pessoas, mais de 40 indivíduos, ele não podia entrar no coral. Como organizar um coral? Todos queriam entrar no coral. Então, são elementos interessantes de mostrar essa dubiedade, essa relatividade entre o mundo ocidental e o mundo indígena. Bom, nós muitas vezes encontramos o povoado missioneiro nessa última etapa do meu desenho aqui, em plenas ruínas. Por quê? A ordem jesuíta foi expulsa, né, os povoados foram abandonados pelos missionários e os indígenas terminaram abandonando os povoados também. Não adiantou muito a corte portuguesa e a espanhola colocar administradores leigos, laicos, né, nesses povoados. O que tinha sido laboriosamente construído termina se degradando e virando ruína. E quando o arqueólogo entra em cena, o que ele encontra é a última etapa, a terceira etapa desse desenho. O que ele tem que imaginar é como aquilo foi construído numa primeira etapa. Então, é muito interessante porque nós encontramos uma realidade já nova, desses povoados depois do abandono dos jesuítas, e uma outra realidade, como isso poderia ter sido numa época de auge, numa época assim de esplendor. Essas múltiplas visões de mundo têm que ser entendidas também numa fronteira em armas. E uma das conquistas, eu acho, da arqueologia histórica foi descobrir as salas de armas desses povoados, onde as armas eram guardadas. Porque os padres convenceram os monarcas, os reis, a entregar armas dos índios para a defesa da fronteira, mas espanhóis e portugueses tinham medo dos índios armados. O índio armado não vai ser escravizado. Né? Então havia uma sala especial para guardar, uma armeria, uma sala de armas, né? E ali os padres tratavam de controlar esse armamento para não se quebrar também e se deteriorar. Mas era uma parte fundamental, o treino com armas, devido à fronteira ser em guerra. Então, esses elementos são interessantes, e é interessante também nas escavações encontrar o Pátio dos Artífices, onde funcionavam essas oficinas como no claustro medieval, encontrar a parte dos pomares, das quintas, onde macieiras, pereiras, limoeiros, né, essas plantas europeias eram levadas e plantadas, como nos mosteiros medievais isso acontecia. E, finalmente, entender a lógica dos diversos espaços, né, do cemitério, do Pátio dos Artífices, etc. Existe também uma coisa que é importante na arqueologia. A gente sempre imagina o arqueólogo encontrando alguma coisa, algo raro. Nos filmes do Indiana Jones é a Arca da Aliança, né? Ou então na Lara Croft a Caixa de Pandora. Nós não só encontramos objetos antigos, mas também nós prestamos muita atenção naquilo que nós não encontramos mais. É muito comum nos sítios pré-históricos, indígenas, coloniais, americanos, encontrar enterramentos em urnas funerárias assim. Quando entram os jesuítas e plantam um projeto do povoado missioneiro, isso não aparece mais.
existe um cemitério com enterramentos alongados e uma cruz na cabeceira, né? Uma cruz, então, esse tipo de enterramento pagão não existe mais. E outra questão que se coloca, então, é o que era cortado pelos jesuítas, porque era questão de dogma, e o que era permitido pelos indígenas. Uma coisa que os jesuítas levaram 3 gerações para terminar foi a poligamia dos caciques. Os caciques aceitavam um acordo com os jesuítas e com o povoado missionário, mas mantendo suas diversas mulheres. Havia discussões que levaram 3 gerações para se resolver. E outras que eram simplesmente eliminadas. Não se enterra mais em urna funerária. Essa volta ao útero da mãe em posição fetal, né? Isso é pagão, isso não existe mais. Né? Então, que concepções são cortadas pelos jesuítas e que concepções não são permitidas que se cortem, que se impeçam, que se proíbam, né, por parte dos indígenas? Houve uma série de discussões, uma série de negociações em relação a isso. Finalmente, para concluir, eu gostaria apenas de lembrar que essas cidades missionárias, elas na realidade podem parecer uma sociedade muito restrita no imenso mapa da América. Mas nesses povoados, os jesuítas conseguiram reunir e conseguiram cristianizar 150 mil indígenas. Muito maior que o número de estudantes da Universidade da Calábria, né? E muito maior que o espaço da Universidade da Calábria. É um imenso território, com mais de 30 cidades, né? Com 130 mil indígenas, que vão pouco a pouco se europeizando e se cristianizando. E a gente percebe que, na realidade, esse microcosmos, que na realidade, olhando o continente americano, é um espaço realmente restrito, é imenso se nós pensarmos em termos de populações do mundo português e do mundo espanhol. Nenhuma cidade espanhola ou portuguesa era tão grande como esses povoados. E na realidade esse esforço todo terminou sendo abalado e terminou encontrando o seu final, devido a essas eternas brigas e conflitos entre as monarquias europeias, e evidentemente isso se reflete na América, né? E eu venho de um território no sul do Brasil, onde nós herdamos esses conflitos. Foi o território mais agressivo, esse do sul do Brasil e da Argentina e do Uruguai. Houve uma série de guerras e os conflitos foram evidentes. E nós herdamos um pouco esse conflito com os nossos colegas argentinos e uruguaios, o que já foi superado, ainda bem, na época atual. De qualquer maneira, o que é interessante na análise desse tipo de temática é que nós encontramos não uma repetição da história europeia, jamais, mas um novo ingrediente, novas variáveis, outros aspectos importantes, porque a sociedade americana não tinha nada a ver com a sociedade grega ou romana medieval. É uma outra sociedade com outros valores. Isso que, na região que nós estudamos, sul do Brasil, não existe incas, não existe maias, nem astecas. São populações que saíram de uma pré-história paleolítica e neolítica, de caçadores e horticultores, e entraram subitamente, não no mundo grego, não no mundo romano, não no mundo medieval, mas saltaram da pré-história para o barroco. E esse salto da pré-história para o barroco dá origem a sociedades absolutamente novas e a sínteses culturais absolutamente novas. Muito obrigado. Un ringraziamento sentito e davvero sentito da parte mia e penso da parte di tutti al professor Álvarez Kern per la sua lezione magistrale, perché ci ha, io sono assolutamente digiuna, insomma, della storia di questo mondo, e quindi ho seguito veramente con grandissimo interesse, e penso che sia stata anche una lezione di metodo, al di là dell'incontro, insomma, fra le discipline, fra la storia, l'archeologia storica è una disciplina particolarmente stimolante anche per me che ne sono digiuna, e mi ha molto colpito nella sua relazione, parto proprio dalle ultimissime cose che ha detto il professor Álvarez Kern, mi ha molto colpito il fatto che ci ha presentato un microcosmo e ci ha fatto capire come questo microcosmo non recepisca passivamente l'arrivo di coloni o di gesuiti che devono cristianizzare, ma come ci sia una reciproca influenza
e come ci sia una coesistenza di logiche, una vera e propria coesistenza di logiche che danno la possibilità anche di creare qualcosa di nuovo, insomma questa città ideale che si prova a costruire, insomma è veramente stato molto molto bello, la ringrazio veramente di cuore.